tem frases que você nunca vai ouvir a gente falando pra Martina. E isso não é porque a gente faz aqui uma maternidade perfeita. Isso é porque a gente já fez, pensou e parou. Opa! Por exemplo, se a Martina bate aqui no sofá, eu não vou chegar e falar, ai, sofá bobo, sofá bobo. Não, a culpa foi da Martina? Exatamente, a gente fica botando a culpa no externo. Exatamente, ela não é a vítima da situação, o sofá é a vítima. Oi, eu sou a Paty. E eu sou a Dani. Eu sou mãe da Martina. E eu sou tia Dinda da Baixinha. A Martina tem 1 ano e 10 meses, nós somos irmãs e criamos essa bebezinha nessa casa. Então, bora bater um papo de maternidade? Vem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre tudo que a gente não faz com a Martina. Por exemplo, se a Martina cai, eu não fico falando, ai, passou, passou. Ou não foi nada. Sim, porque às vezes ela pode ter se machucado de verdade. Como é que você sabe que não foi nada? Sim, eu já vi assim, às vezes uma criança vai lá e se machuca, e um pai e uma mãe já falam assim, passou, passou, e a pessoa nem viu o que aconteceu, e aí eu tô vendo lá de longe, eu pensei assim, ó, gente, não falem isso, a criança realmente se machucou. Sim, foi um tombaço, né? E o pai e a mãe às vezes querem evitar aquele choro, e é completamente... É bem compreensível, né? Poxa, só que a gente precisa também ter esse cuidado. Como é que a gente faz daí quando a Martina cai e se machuca? A gente pergunta pra ela, se machucou? Às vezes a gente pergunta, passou? Quer colo? Quer que a mamãe vá aí? Vem cá, tá doendo, tá dodói? Então a gente tenta conversar com ela pra ver e pra que ela possa nos dizer, pois ela foi a pessoa que sofreu o dodói. É acreditar nela, mesmo sendo um bebê, né? Não, e dar essa credibilidade pra ela também, sabe? E também a gente também não pretende assim que ela seja a pessoa super forte, ou seja, eu me machuco e eu não posso chorar. Não, você se machuca e você pode chorar sim, porque às vezes dói. Até outra coisa que a gente não fala é não chora. Né? Porque assim, ó, eu não quero que as pessoas falem pra mim não chora. Eu quero poder chorar, sabe? Exatamente, né? Quando alguém chega e começa assim, não chora, não chora, não chora. Poxa, a gente tem que ter esse cuidado com a criança, tem que ter essa sensibilidade, desse acolhimento quando acontece alguma coisa. É que quando a gente fala assim também não chora, é mais um negócio pra nós, porque a gente cansa um pouco e a gente não quer que o bebê fique chorando. Não, e a gente se desespera com a questão do choro. A gente não tá acostumado e a gente tem que saber que o choro do bebê é frustração, ou seja, a maneira com que ele tem para lidar com alguma coisa que aconteceu e que ele não consegue emocionalmente, né, compreender. Não é que nem a gente que é adulto, que já sabe como se resolver, como se sentir, enfim, né, expor nossas emoções e também ter controle das nossas emoções. Outra coisa que também a gente não fala pra Martina é dizer assim pra ela, ai, não faz isso porque senão eu vou ficar chateada. Sim, isso é uma coisa que a gente não deve fazer com a criança, porque a gente tá mostrando para ela que ela é responsável pelo nosso sentimento e na verdade ela tem que ser responsável pelo sentimento dela mesma. Sim, muitas vezes ali a gente vai ali e pede um beijo pra Martina e ela vai lá e fala não. E eu penso, ai, a mamãe vai ficar chateada se você não der um beijo. Sim, passa pela cabeça, né? Dá vontade, né, de falar, poxa, dá um beijo. Tem dias que eu sou assim, a Dinda número 1, a Dinda que fez tudo, que ficou com ela de manhã, que levou na pracinha, que de tarde levou pra passear de motoca, que fez comida, que deu banho, tudo muito feliz, ela tá me amando. E aí na hora de dar tchau, de dar boa noite, eu falo pra ela, quer dar um beijo na Dinda? E ela fala, não. E aí eu saio falando pra ela, tudo bem, a Dinda ama você de qualquer forma. Sim, beijo, boa a gente noite. não quer que ela sinta essa pressão, né, de não demonstrar os sentimentos dela com medo de nos desagradar. Afinal, quem é um adulto, né? Ela é uma criança, ela é um bebê. Ela tá aprendendo ainda como sociabilizar, né? Como é que se socializa nessa nossa sociedade? E a gente tá ensinando para ela devagarinho, porém a gente não pode exigir de um bebê, né, um comportamento dessa forma. Tem um outro exemplo também que a vovó, ela fala com ela bastante pelo telefone. Então, ela chega lá no final da ligação, a Martina já tá brincando, já tá distraída com outra coisa, e ela fala, vem dar tchau pra vovó, vem dar tchau pra vovó. E a Martina não quer parar a brincadeira. E isso chateia a vovó, claro que chateia. Ela fica ali naquela coisa, mas ela tenta se segurar. Mas o que é importante saber é que ela adora a vovó. O terceiro nome mais falado nessa casa é vovó. É o da vovó. Então, ela tudo nos exemplos das brincadeiras e tudo. Então, ela gosta da vovó. Então, não é porque ela não goste dela que ela não quer dar tchau. Não, a gente tem que também aprender que o bebê é assim, que a gente não tem como forçar e que a gente precisa ser o adulto dessa relação. É verdade. Outras coisas também que eu penso, por exemplo, a Martina antes não gostava de balanço. Ela tinha muito medo de balanço. Tinha. E eu nunca forcei a Martina a subir em cima de um balanço. E isso que eu digo mais, eu comprei um balanço para ela que ela começar a andar, instalei
né? Quase morri para instalar. E ela nunca quis andar nesse balanço. Andou um pouquinho, chorava, enfim, não queria. E na pracinha a mesma coisa, né? Não tinha vontade de andar no balanço. Sim, aí não vou eu ficar forçando a criança que eu tô vendo que tá com medo, que tá chorando pra sentar no balanço, porque pô, legal o balanço. Porque todos os amiguinhos da mesma idade andam no balanço. É muito legal andar de balanço, guria, tu não sabe o que tu tá perdendo. E aí, o que é o resultado também que a gente tem hoje, né? Ela é desbravadora, ela anda em outras coisas, na pracinha, enfim. Mas agora ela tá andando no balanço. Tá andando de balanço, sem a gente forçar nada nunca. Ela que quis ir lá e sentar no balanço. Isso, e aí agora ela já tá começando a gostar. Então já mudou de figura, e daí a gente vê que a gente não precisa se preocupar e ficar tentando forçar. E às vezes até causar um trauma, enfim. Eu acho que a gente tem que respeitar esse tempinho da criança. E às vezes essa coisa de colocar medo na criança. Aí, por exemplo, a criança vai pegar uma flor. E a gente não quer que ela arranque a flor. Só que daí falar pra criança assim, ai, não toca nisso que isso é um veneno. Todas as plantas são venenosas. Não dá. É tipo assim, essa coisa de botar medo e de mentir. Sabe? Porque não é verdade. As plantas não são venenosas. E assim, assumir o motivo pelo qual eu tô dizendo pra ela não comer a planta. Porque não pode estragar a planta, porque a planta pode morrer. Então, eu acho que é uma coisa também de não subestimar essa criança, né? A gente tá falando pra ela a verdade. E é uma coisa que a gente quer criar essa relação de confiança com ela, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que tu me falou esses dias que tu tinha visto na internet de um cara falando assim, ó. Ai, se tu vê que a tua criança, sei lá, ela tá correndo e ela pode cair e se machucar, se ela raspar o joelho, deixa a criança. Agora, se tu vê que a criança, sei lá, pode quebrar a cabeça, aí sim tu evita. Isso é uma outra coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de ficar dizendo, não vai, não faz, não corre, cuidar do chão. Ficar o tempo todo em cima dela enquanto ela tá brincando, né? Sem riscos, né? Quando não tem riscos. Sim, sim. Se tiver o risco, é claro que a gente vai falar, porque a gente precisa interferir. Porém, eu acredito que essa é a melhor maneira de você respeitar essa liberdade dela toda, né, e deixar com que ela seja ela mesma. A gente não fica tentando direcionar. Às vezes na pracinha, por exemplo, chega um amigo e a gente quer, de repente, falar pra ela assim, olha lá, o amiguinho chegou, vai lá brincar com ele. E ela tá distraída com outra coisa. Gente, isso é muito chato. A gente faz. Isso é uma coisa que eu ia falar. Esse é o erro. Porque às vezes eu penso assim, ó, vai lá brincar com o amigo, porque daí eu quero conversar com a mãe do amigo, entendeu? Vai lá mais pra perto de lá, tá lá nós no canto da pracinha, porque ela se divertiu e se distraiu com alguma outra coisa. Eu quero, vai, vamos mais pra lá. E a gente preza muito, né, que aquele nosso serzinho seja sociável, que as pessoas gostem. É verdade. É aquela coisa meio narcísica até que a gente quer. Que todo mundo goste, que o nosso bebê seja perfeito. É porque meio que conquista o mundo também, né? Se tu é simpático e coisa, o mundo acho que abre mais as portas, Exatamente. né? Não, isso acontece sim. Mas a gente tem que realmente saber respeitar esse momentinho do bebê, deixar ela se concentrar nas questões, né? E deixar ela ser ela mesma. Se ela tiver a fim de brincar com um amiguinho, ela vai brincar. É verdade. Tem uma outra coisa que eu também não gosto de fazer, que é perguntar pra ela assim, ó, ai, com quem você gosta mais de ir na pracinha, com a mamãe ou com a Dinda? Sabe, às vezes ela volta num passeio contigo, super feliz, eu penso assim, ó, ai, mas com a mamãe é bem mais legal do que com a Dinda, não é, filha? Eu falo, ai, foi legal com a Dinda, mas é bem mais legal com a mamãe, né? Mas, cara, não, assim, ó, estimular uma competição não é legal. Ela pode ser feliz contigo, pode ser feliz comigo, de formas diferentes. Não, e quando a gente pratica esse desapego, a gente fica tão feliz. Inclusive, um dos exemplos é a gente fica super feliz de ver ela bem com o pai dela. Ou seja, você tem que estar feliz por aquela criança, você tem que se colocar no lugar daquela criança, né? E não ser aquele adulto egoísta, aquele adulto infantil que vai ficar nesse jogo. Uma coisa é uma criança, uma amiguinha dela, falar isso, você prefere eu, você prefere a tal amiguinha. Isso é coisa de criança, não é coisa de adulto. Agora, tem uma coisa que a Paty nunca pergunta pra Martina, porque ela vai ouvir uma resposta que ela não vai querer. Sim, eu nunca vou perguntar pra Martina com quem tu prefere tomar banho. Porque a Dinda faz um banho divertido, a Dinda faz um banho de brincadeira. A mamãe já é um banho automático. Vamos lá, vou cabelo, vambora. Também, ó, a mamãe ficou 1 ano e meio dando banho todos os dias. Agora faz um tempo que eu é que dou banho. Ou seja, pra mim é uma diversão. Eu tô amando dar banho não, dela, isso então... com certeza é uma coisa que eu não vou perguntar pra ela, né? Porque eu vou perder com certeza. Então essa competição eu não quero. Exatamente. E tem vezes também que a gente, por exemplo, explica pra ela, olha, tem aquela cadeira ali que tá ali no meio do seu caminho. Ah, você pode, né, cair dessa altura aqui do sofá, não é bacana. E aí ela vai lá e sobe no sofá e cai. Ou ela vai lá e tropeça na cadeira e cai. Então uma coisa que a gente não fala, eu avisei. Não tem.
Cara, é muito feio. Dá vontade, Dá. tá? Eu te avisei quantas vezes, Martina, minha vontade na minha cabeça é essa. Só que, como adulto dessa relação, eu preciso pensar e avaliar. Eu quero que alguém me trate dessa forma. Não, eles arriscam mais, eles são crianças, né? Testando. Não adianta, não adianta. Mas é bom conversar e depois explicar, ó. A mamãe tinha falado que se você ficasse pulando no sofá, podia cair, o sofá é alto, o bebê pode se machucar, né? A gente tenta falar de outras formas e também se ela cair, acolher, né? Não jogar na cara, olha aí, ó. Olha aí, ó, te avisei. Um né? bebê de 1 ano e 10, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar muito. Não é uma criança de 9 anos, não é um adolescente de 15 anos. É um bebê que tá aprendendo tudo. E tudo que ele tá olhando, ele tá vendo. Então a gente acha, assim, que todas essas coisas que a gente faz vão refletir na Martina. A gente não quer que ela seja vítima de todas as situações. A gente também não quer que ela seja condenada pelos erros que ela comete, né? A gente quer que ela seja acolhida, a gente quer que ela se sinta amada, a gente quer que ela seja ela mesma. Então, tudo isso eu acredito que vai fazer um reflexo lá na frente, né? Para que ela tenha todas essas qualidades, né? Todas essas características que são coisas que a gente, né? Quer tentar Quer fazer, tentar, a gente tenta, né? né? Quer ser. A gente não sabe se vai dar certo no final, se não vai dar, mas é o que a gente, Estamos tentando, né? Estamos tentando, e é o que a gente acha que dá certo, né? Porque cada família é única, enfim. Mas e aí, a gente quer saber de vocês. Teve alguma coisa que você fazia e depois percebeu, opa, não quero fazer assim? Deu aquela refletida e aí pensou assim, meu Deus, olha o que eu falei. Preciso refazer esse meu pensamento. Mas é isso aí. Se você então gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente, aperte no sininho para receber novas notificações. E nos segue para que a gente possa aumentar cada vez mais o canal e produzir mais conteúdo com as nossas experiências da maternidade da Paty. E quem sabe não vem uma parte 2, né? Dessas coisas aí que a gente nunca fala pra Martina, né? Mas é isso. Então tá. Tchau.